Olá, como estamos? Estamos todos bem? Graças a Deus estamos bem, sobrevivendo, né? Então, gente, eu fiz um vídeo sobre como tá a nossa casa da alma, né? Sobre as sujeiras que a gente carrega, enfim, lixo e sujeira, que são coisas diferentes. E esse vídeo aqui é praticamente a continuidade sobre o mesmo tema. Não vou falar de lixo, não vou falar de sujeira. Eu vou falar de alimentação. E vocês vão ver que caminha junto com o que nós já começamos a conversar, tá bom? Então, nós temos o hábito de nos preocuparmos com a nossa alimentação, buscar o que nós achamos saudáveis. Às vezes a gente busca até aquilo que não é muito saudável, mas que é muito bom para o paladar, né? Que é gostoso, né? Enfim, a gente faz nossas escolhas com relação a comidas com que nós nos alimentamos. Pode ser com besteiras, né? Uns de dieta, enfim. Cada um tem o seu olhar muito particular, muito próprio de pensar em comida. Mas a verdade é o que todos nós pensamos. Quem é que não pensa em comida, gente? Quem é que não sente fome e sente vontade de comer? Não é verdade? Então, e a gente tem uma preocupação tão grande com aquilo que a gente consome, que chamamos de alimento, sem prestar atenção numa outra forma de que a gente se alimenta e consome. E talvez, eu vou botar um talvez assim meio aspas, porque eu tenho certeza que não é um talvez, mas uma afirmação. O que nós consumimos, o que nós nos alimentamos sem prestar atenção, às vezes até sem saber, pode causar muito mais mal do que aquilo que a gente sabe até que a gente não pode comer porque faz mal. Do que eu tô falando? Eu tô falando do alimento de alma. Aquele vídeo foi sobre a casa da alma e uma casa em que a gente habita não pode faltar alimento, não é mesmo? Qual a casa que não tem alimento, não é? E é sobre isso. Bom, como é que a gente se alimenta sem saber, sem consciência, e por que isso causa mais mal? A gente se alimenta de tudo que vem de fora. Uma música é um alimento para a alma. Um programa, um filme, um desenho é um alimento para a alma. Uma dança é alimento para a alma. Um comportamento é um alimento para a alma. E até palavras que nós mesmos proferimos também é alimento para a alma. E é sobre isso, tá? Esse tipo de alimento pode nos causar muito mais mal. Muito mais mal. Por quê? Porque a alma, gente, é o nosso eu verdadeiro. É o nosso eu interior. Nós já falamos sobre isso no outro vídeo. Somos nós vivendo aqui dentro. Então, uma música, às vezes a gente acha que não tem nada demais, a gente nem filtra o que está ouvindo e nos traz muito problemas, porque a gente se acostuma com aquela música, às vezes até sem querer, a gente não precisa gostar. Mas vocês já perceberam que às vezes as músicas que a gente não gosta, a mente grava mais rápido que aquela que a gente gosta? Às vezes a gente gosta de uma música e fica querendo lembrar um trecho, alguma coisa e não consegue. E às vezes uma música que a gente acha até que não está prestando atenção, mas a mente está ali captando, está se alimentando daquilo. Só para exemplificar, mas eu vou falar mais sobre isso. Eu tenho que passar, muitas vezes, num local um pouco barra pesada. Essa é a verdade. Mas eu tenho que passar por ali. Tá? Barra pesada no sentido do... Bom, vocês entendem.
E teve uma época que eu passava ali e sempre ouvia o mesmo trecho de uma música. Só um trecho, porque eu não parava para ouvir. Mas aquele trecho entrava, né? E o trecho, se eu não me engano, é dessa menina que morreu, que cantava Sofrência, esqueci o nome dela agora, que caiu do avião. E o trecho que entrava é: toma aqui seus R$ 50, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Toma aqui seus R$ 50. E era um negócio de um flagra, né? A música era um flagra que ela dava e os R$ 50 insinuava que estava havendo uma prostituição, um adultério, alguma coisa assim. E eu nunca gostei desse tipo de música. Nunca gostei. Até porque tem um nome que já diz muita coisa e a gente não percebe, muita gente gosta sem perceber. Sofrência. O nome já diz tudo, gente. O nome já está dizendo o alimento que é. Entende? O nome já diz, sofrência. Tá? Então, eu nunca quis ouvir. Mas aquele pedaço entrou. E uma vez, eu nem lembro onde é que eu estava com a minha filha, e começou a tocar essa música. E de repente eu comecei a cantar esse trechinho. Aí minha filha olhou pra minha cara assustada. Mãe, como é que você sabe dessa música? Você não gosta dessa música? Eu falei, menina, de tanto eu passar ali, o troço entrou e ficou. Quem nunca, né? Pois é. E como eu falei, sofrência, o nome já diz o que significa. Ah, então eu tô falando para vocês não ouvirem sofrência. Gente, se o nome é sofrência, que vocês gostam, olha, eu vou dar um conselho para vocês. Só ouçam, que é o que é de gosto é regalo da vida, né? Como aquela sobremesinha que a gente não pode porque vai fazer mal. Quando você estiver muito bem, muito feliz, que a tua alma estiver muito plena, tá? Tudo bem. Agora, se você já não tá num dia bom, se você está chateado, se você tá... Porque a sofrência traz o quê? Depressão, entende? É essa doencinha. E a depressão pode somatizar fisicamente. Entende? Então, por isso que eu falo, a gente se alimenta de coisas da alma que a gente não tem noção, que pode estar fazendo muito mais mal à saúde do que a comida. E a gente tem tanta preocupação com a comida. Bom, eu dei um exemplo, né? Tem uma também que eu acho até engraçado, daquele seu guarda, eu não sou vagabundo, não sei o quê, sou um cara carente, eu dormi na praça pensando nela. Gente, por que não foi dormir em casa? Podia pensar do mesmo jeito. Mas o quê? Começa a colocar que você tem que ficar no estado depressivo de se largar na rua. Que você se sentir abandonado. Não estou falando mal da música, eu estou falando na condição que aquilo entra. Então, de novo, você gosta? Legal, né? Mas é igual quando a gente está doente fisicamente, sabe que aquilo ali vai fazer mal, tá? Não come, não come. Uma outra hora que aquilo ali, você já se curou daquilo que você estava, aí você come, mas coma com moderação, né? Então, isso você pode escolher qualquer coisa. Eu estou dando alguns exemplos do que é aquilo que causa e que leva. O que pensar de uma pessoa? O que essa música está te induzindo a dormir na praça por causa de dor de cotovelo, por causa de desgosto? Para pensar nela? Por que você não pode estar dentro da sua casa, na sua cama quente e pensar nela? Né? Te joga para onde? Para sarjeta? Você realmente... Porque quando ele fala, seu guarda, eu não sou vagabundo, é assim que ele está se sentindo, sabe? Está colocando dentro de si esse sentimento de vagabundo. Vagabundo no sentido não de bandido, mas no vagabundo. Andante, perambulante, jogado, sarjeteiro, entende? Isso uma hora entra na gente. Do jeito que eu falei que aquela música entrou, né? Entra de uma forma inconsciente. Você não presta atenção, mas aquilo mexe com a tua vida. Te leva para estágios
de angústia, depressão, ansiedade, euforia, nada disso está no tom normal de vida. E você não sabe por quê. Porque às vezes você está cantando, está ouvindo, está curtindo de uma forma errada, no momento errado. A mesma coisa com filmes, desenhos, novelas que te induzem a acreditar que o certo é errado e você vai consumindo aquilo até que você acredita que aquilo tá tudo bem. E não tá te matando, tá matando a tua alma, tá? Por exemplo, às vezes num filme, num seriado, numa novela, você vê uma cena, ou, quer dizer, uma cena não, um contexto inteiro de um adultério. E você fica torcendo pelo adultério, né? Ah, mas aquela mulher dele é muito chata mesmo, ele tem que arrumar, tem que largar ela e ficar com essa porque ela é mais bonita, ela é mais legal. Você sabe o que você está trazendo para a tua vida? Adultério. E de repente as coisas começam a dar errado para você, você é trocado ou trocada, você é substituído por alguém mais legal e você fala o que eu fiz, por que eu mereci isso. Aceitou, se alimentou, torceu, engordou. Entende? Com coisas que a gente lê, com coisas que a gente fala. Tem pessoas que falam assim, eu não falo palavrão. O tal do dito palavrão, oficial como palavrão. Mas tem mania de falar assim, miserável. Aquele desgraçado, gente, tá chamando desgraça, tá chamando miséria, tá consumindo isso na sua vida. Tá se alimentando disso. E, de repente, está no estado financeiro deplorável e não sabe por quê, o que chamou. Ou, né, porque a miséria é o deplorável financeiro e a desgraça, mas só dá ruim na vida, né? Ai, nada dá certo para mim, gente, a tua boca. O que você está falando? O que você está consumindo? O que você está alimentando? Entende? A tua própria boca está te alimentando daquilo. Ah, isso é besteira. Então, tudo bem. É besteira. Mas, de novo, a maioria dos transtornos é diferente de distúrbio, tá? De doenças neurais, mas a maioria dos transtornos está muito ligada à alimentação emocional errada. Está muito ligado, tá? As coisas psicossomáticas que acabam atacando o teu organismo, entende? Como eu já... Tem tantos transtornos, síndrome do pânico, e às vezes você não sabe por quê, porque você acaba, sem perceber, consumindo. Tem pessoas, gente, que tem mania de querer ouvir todos os jornais. Aí eu quero saber das notícias. Aí daqui a pouco fala assim, nossa, tem desgraça. Ou então fala assim, ai, você viu? Fulano matou Beltrano, você viu aquele acidente? E é só desgraça, é só tragédia, é só. Daqui a pouco essa pessoa começa a desenvolver o medo de sair de casa, o medo de confiar nas pessoas, quando vê tá com síndrome do pânico e não sabe por quê. Entende? Eu vou dar um exemplo que ainda está acontecendo, tá? Essa coisa política, eu nem gostaria de falar sobre política aqui agora, porque eu falo, principalmente no meu canal Fala aí Brasil, eu comento mais de política, mas não é o caso, mas é só para exemplificar. Todo mundo ficou tenso com o momento político, né? Tanto o lado A quanto o lado B. Cada um torcendo e tal, e tu. Aquela polaridade estressante, né? Um brigando aqui, brigando de lá, tudo bem, e continua. Bom, aí você fala, não, mas eu sou só assim com a política. Não, você está se alimentando de briga, de discórdia, de confusão, de fanatismo. E o fanatismo já é um tipo de transtorno, tá? E aí, o que aconteceu? Dentro disso, eu vi muita gente, por isso que eu vou citar esse exemplo, porque muita gente veio conversar comigo sobre isso, ainda está assim, ainda está. Tem um pastor que todo dia ele fica contando historinha de Nárnia. É doido, gente, porque não tem nada contra pastor, não, ao contrário. Só que
Para você trazer esperança, produzir fé, você não precisa mentir, você não precisa iludir, você não precisa enganar, você não precisa contar historinhas fantasiosas que nunca acontecem. É o agora vai, agora vai, agora vai e nunca foi. Isso tá desde outubro do ano passado. Esse cara todo dia no YouTube, ali. E as pessoas falam assim, se viu, ele falou que agora vai. Agora, gente, essas pessoas estão ficando maníacas, estão doentes, tá? E o que está gerando? Ansiedade excessiva. A ansiedade de uma coisa feita pela ilusão, pelo fanatismo ilusório. Isso não faz bem para ninguém, tá? Hoje mesmo eu acabei de ouvir um deputado falando sobre a situação. E ele falou, gente, não é assim, vai demorar, mas vamos confiar em Deus. Deputado e não pastor. Tá fazendo uma pregação mais bonita do que esse pastor que fica enganando todo mundo só para ter seguidor, só para ter muitos inscritos no canal. Só, não tem nada contra, contanto que não fizesse mal à cabeça desses que já estão ali, ó, sabe? A hora que essa ansiedade excessiva cair na frustração, que é a ficha acordar, aí vem a depressão. Uma depressão profunda, enfim. Entende? Isso são alimentos. Então, mas eu não posso ouvir uma notícia? Pode, mas não fica só nisso. E aqueles que vão para o médico por alguma coisa, e aí, enquanto tá ali na sala de espera, começa a conversar um com o outro, meu problema é assim, mas meu problema é sério, eu tomo 5 remédios, eu tomo 10, eu tomo 15, gente, tá se alimentando, se consumindo de ter mais doença, mais doença, mais doença, mais doença. Vocês entendem o que é alimento da alma? E muitas das vezes a gente não entende por quê. Por quê que nós temos tantos problemas, temos tantas angústias desnecessárias. Lixo, comidas estragadas, comidas saturadas, comidas fora da validade. Isso a gente tem que jogar fora da nossa vida. A gente tem que saber que os olhos e os ouvidos são as janelas da alma. São janelas. Às vezes o vizinho está com som alto, a gente não fecha a janela para abafar o som, a gente tem que aprender a fechar nossas janelas, prestando atenção naquilo que está entrando. A nossa boca é a porta. Então a gente tem que prestar mais atenção no que está entrando, nas palavras que a gente tem que evitar, nos assuntos que a gente deve evitar. Uma hora ou outra, ok. Mas o tempo todo. Só quer falar disso. Até sobre esse doido, só quer falar disso, só falar disso. Esse doido aí desse pastor. Vocês entendem? Isso estraga. Aquelas conversas, eu falei no outro vídeo, eu vou falar. Aquelas conversas com as amigas ou com os amigos. Aqueles conselhos que não servem para nada, mas a fulano falou que deu certo ali, então fica se alimentando. Gente, daqui a pouco tá cheio de transtorno. E, de novo, esses transtornos acabam se transformando em doenças psicossomáticas. E ninguém sabe por quê. E até um profissional da área da saúde mental entender como é que começou, o que tem que fazer. Demora, gente, porque ninguém é mágico, ninguém é Jesus Cristo, que é onisciente e onipresente, entende? E são vocês alimentando a alma do que não presta. Assim como a gente tem que limpar, de novo eu vou remeter ao vídeo da limpeza, nós temos que escolher alimentos. Nós temos que saber escolher. Eu falei de danças, certas danças. Mas tá na moda. Gente, o tá na moda eu vou falar num outro vídeo. A gente ainda vai ter uma conversa sobre o tá na moda. O que tá trazendo para você certas posições, certos movimentos? Que aí a gente fala, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me respeita, ninguém me enxerga, ninguém me ouve.
né? São os seus alimentos. São os seus alimentos. Bom, gente, eu acho que eu já me fiz entender. Agora vocês filtrem aí o alimento de vocês. Comecem a prestar mais atenção. Usem as janelas. De vez em quando, brinca de Maria Fofoqueira e vai para a janela prestar a mesma atenção. Saca? Igual que a gente faz quando tem briga de vizinho. Psh, 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 psh. A gente tem que fazer isso com o que entra. Ir para a janela e prestar atenção, até entender. Tá bom? Bom, é isso. Fiquem com Deus. Já dei a deixa, né, que vem o último da trilogia da casa, né? Eu falei da limpeza, hoje eu falei do alimento. E o próximo, a gente tem muito a ver com moda, tá bom? Beijo no coração de vocês. Se vocês puderem, compartilhe com amigos, com inimigos também, né? Pra falar a real ou pra jogar em direta. Se você acha que isso não é pra você, mas serve pra alguém, manda pra esse alguém, tá bom? Fiquem com Deus, dá um joinha e até a próxima, tá bom?